Olá, meus caros, chovendo, guarda-chuva, vamos refletindo aqui, não gosto que me falem. Vamos lá. Queria falar sobre umas coisas que vieram na minha cabeça referente à ignorância e o sofrimento por conta da ignorância. Por isso que a pessoa, depois descobre a verdade, não tem mais como ela ficar na ignorância. Só se ela tem prazer em sofrer, só se ela é masoquista. O problema, o triste, é quando você descobre a verdade e já não tem tanto tempo assim para viver de uma maneira diferente, pensar de uma maneira diferente. Mas quando tu descobre quanto há tempo, isso é magnífico. Mas por outro lado, deixa sequelas, traumas. Estava pensando aqui, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, meus 30 e poucos anos, eu soubesse lá com os meus 18, 20 ou até menos, e por mais que eu naquela época era ingênuo, como a maioria dos rapazes da minha época, mas cabe destacar que mesmo pessoas da minha época, do meu tempo, da minha idade, tinham conhecimento avançadíssimo, maior do que o meu, e não estavam presos por nenhuma cadeia, por nenhuma prisão, algema de ignorância. Isso provavelmente porque tiveram uma boa educação dos pais, porque os pais não eram alienados, os pais conscientizaram os filhos a trabalhar, se virar e não ficar esperando por ninguém, não ficar preso à religião e outras coisas mais. Mas a minha educação, por outro lado, foi diferente. Foi de ficar preso à religião, porque senão ia para o inferno, senão ia sofrer na terra. Jesus ia vir a toda hora, a todo instante. Um medo terrível, não só da morte, mas da vinda de Cristo e o fogo do inferno. Isso aprisionou muito a minha mente. E claro, já estava aprisionando a mente dos meus parentes. Alguns se libertaram, outros nem tanto. E assim eu fui educado. Educado a não pensar no futuro porque Jesus vai vir. Educado a não ter ambição porque é pecado. Ambição boa para ter uma vida digna, uma vida mais tranquila. Fui educado a nem me valorizar porque eu não sou nada nessa vida. Agora está chovendo grosso, nós vamos ficando por aqui falando. E então, isso me trouxe muitos dissabores. Com toda certeza, atrasos para a minha vida. Hoje, por exemplo, eu poderia ter uma vida totalmente diferente, uma vida mais próspera, uma vida mais sólida, uma família mais tranquila. Enfim, muitas coisas poderiam ter mudado na minha vida se lá no começo eu fosse instruído, muito bem instruído. A falta do meu pai também colaborou com isso. Eu até tinha a figura paterna do meu avô, mas ele morreu muito cedo também. Porque se ele ficasse mais tempo, talvez eu ia seguir o exemplo dele, pelo menos que deu certo, se virar e não se perturbar com questão religiosa, porque meu avô não era religioso. Mas meu avô faleceu, eu tinha 16 para 17 anos. E aquilo me trouxe um baque ao ponto até mesmo de não querer mais estudar, não querer mais nada na vida, pelo fato da própria melancolia ou do luto, pela perda do meu ente querido, que era como fosse meu pai. Mas isso não vem ao caso. Porque mesmo que eu perdesse meu avô, isso é natural, a pessoa ter uma leve depressão, o problema foi a falta de instrução, e inclusive religiosa. Se a gente tivesse uma religião séria, ou se não tivesse religião, eu tinha certeza que a minha vida tinha guinado para melhor. Mas fui para a religião com medo de morte, lá só sofri lavagem cerebral, com toda certeza. Enquanto que no Brasil não é crime lavagem cerebral, em outros países são, porque eles entendem que exatamente uma lavagem cerebral impede da pessoa progredir em todas as áreas da vida. Aqui no Brasil existe leis para defender falso profeta, um absurdo. Falso profeta ganhando dinheiro aí numa boa. Eu fui para a religião na maior inocência, não queria ganhar dinheiro, não queria me aproveitar dela. Também se eu fosse para aproveitar estaria bem, tem esse outro lado também. Olha, aí eu fico pensando, meu Deus, eu queria realmente, se tivesse reencarnação, sair dessa vida
voltar numa outra para vir zen. Ou se não tem reencarnação, que eu ganhe um céu tranquilo, porque olha, muita labuta. E labuta por conta de religião e ignorância. Ah, se não tivesse a religião, não teria labuta? Teria. Mas não seria uma labuta, um labor, um trabalho tão tenebroso. Porque hoje eu fico pensando, olhando para o meu passado, rapaz, como é que eu estou aqui? Eu nem via eu em lugar nenhum, nem em rede social, nem falando nada. Apesar de, obviamente, que eu estudei, eu procurei me informar, depois de muitas decepções, ter caído na real, visto que eu estava errado, que me enganaram, mas mesmo assim ficaram sequelas. Sequelas muito complicadas, traumas indeléveis, que o tempo não paga, não apaga. Claro que eu agradeço a Deus por ter conhecido a verdade antes da morte ou jovem, mas poderia ter sido evitado muita coisa. Aí você percebe que, no meu caso, eu sofri, muitos também na mesma condição sofreram. Eu poderia, pensando ficar com meus botões hoje, ter buscado os meus direitos, não busquei, porque deixei tudo na fé, não processei ninguém, não fiquei xingando, fiquei com uma luta entre eu e Deus e xingando Deus. De vez de eu estar xingando religião, igreja, xingando Deus numa luta titânica, até que eu aprendi que Deus não tinha culpa de nada, a religião é coisa do homem, que o homem usa o nome de Deus para enganar as pessoas, para ficar rico bem nessa terra. Moral da história, fim de papo, né? Entre aspas, lição da história. Eu sofri isso tudo aí quieto, calado, sem dizer nada para ninguém, sem processar alguém. Contrapartida, aqueles que se lambuzam e abusam do nome de Deus para ganhar dinheiro, para ficar bem na vida, qualquer coisa que fale, principalmente se é verdade, eles te processam e te ameaçam, até de morte. Eles fazem tudo nessa terra. Sinceramente, é cansativo tudo isso aí, ok? E é hilário. As pessoas dizendo, muitas delas, Bruno, isso algum tempo atrás, agora no YouTube, por que você não procurou seu direito? Você sofreu vários tipos de abusos, vários tipos de danos, e você deixou tudo aí. Pois é, deixei por conta da ignorância. Talvez se eu tivesse conhecimento, não teria deixado. Outra, não tem mais tempo. Prescreveu muitos direitos. E assim esse safo, com ameaça, com enganações, colocando a culpa em Deus, dizendo que se você fazer algum mal, Deus vai te castigar, vai pesar a mão, enquanto que eles fazem os pecadões mais terríveis da face da terra e não tem castigo para eles. Não tem inferno, não tem pecadão, ainda tem uns fãs lambibotas, os merdas, para defender os erros desses salafrados. Eu vou te contar, que Brasil, que mundo, que gente, o pior nem é o Brasil, nem é o mundo. O pior são as pessoas, a falta de caráter, pessoas que não têm temor a nada, que mente descaradamente, na cara lavada, na maior cara de pau, nem óleo de peroba, não serve mais para essas pessoas. Eu vou te contar, tá louco. Mas a Bíblia diz, tem uma promessa, ele não pode ser contra Deus. Graças a ter fé em Deus, Deus me revelou o oculto e o escondido. E me mostrou a verdade. Jesus disse, aqueles que tiverem sede de justiça, vão ser fartos de justiça. E eu creio nisso. Eu creio, porque quando aceitei a Cristo foi na rua. Só que o grande questionamento meu foi que eu não deveria ter ido para denominação alguma. Ficado como um cristão, fazendo a minha parte, sendo cristão onde quer que fosse, mas falta instrução bíblica de pessoas que realmente fossem cristãs ou que tivessem sabedoria. Fui para uma denominação que configura uma seita das piores que existe, que só sabe explorar o povo de tudo quanto é forma. Isso por influência da família, influência de familiares fanáticos,
Claro, também não sabiam, não tem tanta culpa assim, mas fanáticos a uma doutrina que visa só dinheiro, fanáticos a um homem adúltero, fanáticos a uma família de péssimos hábitos, que não tem moral para nada, para criticar ninguém, para falar nada de ninguém. Eles são os piores na face da terra. É brincadeira, não é fácil. Mas vamos louvar a Deus, né? Que está vindo à tona toda a imundícia, toda a podridão. Muitos também passaram, porque eu passei até coisas piores. Então se erguento, passado é passado. No entanto, todavia, não há como negar que fique resquícios de traumas, de problemáticas referente a esses abusos, referente a essas safadezas. Eu digo abusos psicológicos, terrorismo psicológico, em nome de Deus. Se não fizer o que eles mandam, vai para o inferno, não é abençoado, essas coisas aí. Ok, meus caros? Então tá aí, fazendo um vídeo sobre a ignorância que traz sofrimento. Eu só não entendo quando as pessoas são confrontadas para sair da ignorância que continuam. Eu acho que já estão tão lesadas que não consigo se libertar da ignorância. Só pode ser isso, porque sair da ignorância é a melhor coisa que tem, faz com que as pessoas tenham até uma vida melhor. E por isso que muitos ficam na ignorância, porque parece que não querem mais essa vida melhor, acostumaram com aquela vida vazia, aquela vida sem sentido. Lembrando que tem outros que são hipócritas, que fingem estar na ignorância, mas são arrogantes, não querem aceitar a verdade porque ganham dinheiro da ignorância, ou seja, estão conscientes que está errado, mas permanecem no erro, porque estão ganhando de alguma forma ou defendendo os reis da ignorância, ou porque são os próprios. É isso. É por muito falar que seremos ouvidos, mas a verdade tem que ser dita. E a verdade é Cristo Jesus, é a palavra de Deus, não é igreja, não é CNPJ, não é pastor, não é padre. São 13 anos liberto do sistema religioso. Mas mesmo assim ainda passei por alguns momentos, até disse aqui, que seriam as sequelas, momentos tenebrosos daquela seguinte questão: ah, meu Deus, será que eu não estou em pecado em estar fora desse sistema? Será que eu estou no caminho certo? Com o passar do tempo a gente vai vivendo que não só estava no caminho certo, mas sim estava coberto de razão de muitos pensamentos, de muitas coisas. E o nome de Deus é glorificado, porque a gente não pode perder a fé no Senhor, no Salvador, no Criador dos céus e da terra, no nada infinito, naquele que não existe de acordo com a existência humana, mas é, ou seja, é o sempre eterno, é o início e o fim, a letra do alfabeto grego alfa e ômega, ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última, é o sempre eterno, ad eterno, que não tem começo, nem meio, nem fim. Vamos com fé nesse Deus verdadeiro, não em fé em pessoas, em mentiras de pessoas, não em fé ou com fé em homens falhos, avarentos, adúlteros, enganadores, mitomaníacos, mitomaníacas e por aí em diante, dissimulados. Ok? Abraço e até a próxima.